No último vídeo falamos sobre a energia sexual, em como suas leis são alguns dos fatores que estruturam as normas sociais referentes ao sexo. O objetivo daquele vídeo foi preparar uma melhor compreensão acerca de um dos 3 pontos que serão abordados neste, que é sobre os efeitos da pornografia. Pode-se abordar a pornografia por várias vias. Pode-se falar dela como negócio, então ela se revela como um dos negócios mais rentáveis de nossa época. Ou pode-se falar das degradantes condições de trabalho dos atores e atrizes pornô, que testemunham abusos psicológicos e físicos de todo tipo. Mas a via que escolhemos é outra. Não há nada que absorva tanto quanto o sexo. Tão logo estímulos visuais caiam aos olhos humanos, atrelam-se, engatam-se. O indivíduo cai num estado similar ao hipnótico, ou ao hipnótico mesmo. Ele é tragado, tudo ao redor desaparece, ele é como que enfeitiçado, não pertence mais a si mesmo. Ele não conseguirá sair desse feitiço e retornar ao mundo, senão mediante um esforço interno, ou até que um estímulo externo o desperte. O estímulo visual desencadeia um processo que só encerra satisfatoriamente com a ejaculação e o orgasmo. Em certa perspectiva, o orgasmo tem justamente esta função, pois o sexo é tão poderoso que rouba o corpo de si mesmo. Tão logo a excitação dispara o processo de cópula, todas as funções e todas as necessidades fisiológicas ficam silenciadas ou suspensas. E, se não fosse o orgasmo, o animal permaneceria copulando ad infinitum, até o esgotamento e falência completa de seu organismo por inanição. O orgasmo liberta o animal do feitiço do sexo. É por isso que a excitação provocada pelo estímulo visual levará o espectador a recorrer à cópula ou à masturbação para, através dela, provocar o orgasmo como remédio. Ele não conseguirá tirar os olhos do monitor. Poderá passar horas a fio pregado nele. Apenas o alívio o devolverá ao mundo. Nós experimentamos esta quebra do feitiço imediatamente após o orgasmo. Com ele sempre advém uma espécie de queda no mundo real. Rompe-se o cordão magnético. Desfaz-se a mágica do atrelamento. O corpo do outro ou da outra, na cama ou na tela, deixa de ser um objeto de desejo. Dissipa-se a aura que o envolvia. E ele se revela como apenas corpo. O sexo enfeitiça e hipnotiza. Isto ajuda a entender a vigilância que as sociedades tradicionais tinham com relação a ele. A ativação e desativação deste atrelamento por tantas repetidas vezes num curto espaço de tempo, várias vezes por dia, por exemplo, não pode provocar senão um desgaste fisiológico e psíquico. E, mais ainda, como ainda veremos, algo que podemos chamar de uma deformação da alma. E é disto que se trata, no fundo, a pornografia. Esta absorção cada vez mais incessante do sexo não tem outra consequência senão um esgotamento físico e mental. Afinal, como dissemos no vídeo anterior, a perda de sêmen significa perda da própria substância vital, e mesmo a mera excitação desregulada já significa um certo desequilíbrio na sua distribuição pelo corpo. O desperdício de sêmen, ou no caso das mulheres, do fluido correspondente, a exaustão dessa substância, que é a conclusão normal do processo disparado pela excitação, quando desregulada, provoca deficiências num vasto rol de funções que vai do sistema imunológico ao neurológico. Até a depressão está ligada a isto. Portanto,
Quando vemos matérias de jornal ou revista pregando o oposto, ou seja, que quanto maior a frequência do ato sexual, maior a saúde física e mental, não podemos senão concluir que se trata de engano, do produto de preconceitos modernos, de falsificação. E o mais escandaloso é que os próprios fatos atestam contra essas teses. A geração atual, a mais exposta ao sexo, a que tem diante de si diariamente escancarado todo um cardápio de novidades sexuais, é a geração que quebra recordes de depressão e suicídio. Mas é típico do homem contemporâneo não conseguir ligar os pontos. A pornografia pode muito bem ser vista como parte de uma gigantesca tecnologia de debilitação das populações. Se esta tecnologia se autogerou no seio do mercado, ou se foi elaborada pela consciência instrumental e calculista de um grupo de homens, isto não poderemos especular aqui. Mas, fazendo referência ao termo vírya, que vimos no outro vídeo, em que se trata da energia vital e sexual, da energia das energias, pode-se dizer que a pornografia não tem outro efeito, proposital ou não, senão a desvirilização do homem. O próximo ponto é muito complexo, mas eu tentarei resumir de um modo mais claro possível. Eu já mencionei no vídeo sobre o yoga do ódio que o ato da concentração e o objeto da concentração estão intimamente relacionados ao destino que a alma terá após a morte do corpo. Isto porque toda concentração exerce uma força conformativa sobre o sujeito, ou, mais especificamente, sobre a substância psíquica. Essa substância é a que permanece ou a que sobrevive, ao menos temporariamente, à decomposição do corpo físico. Então, a forma que essa substância recebeu através da concentração ao longo da vida, e através da ação modeladora dos hábitos ao longo da vida, corresponde necessariamente ao destino que ela terá. Desta forma, eu acho que poderia resumir como correspondendo a uma das duas margens a que a existência humana encontra-se tensionada: a inferior, a animalidade, e a superior, a divindade. Pois, dependendo dos hábitos da pessoa, seu corpo sutil pode receber uma forma animalesca ou uma forma, digamos, angélica. Explico com uma passagem de Khomeini. Não é obrigatório que a pessoa adote no outro mundo a mesma forma que possui neste. Se a disposição esotérica, ou seja, interna da pessoa, e seus hábitos secretos são próprios de um ser humano, sua forma imaterial também será humana. Mas se suas qualidades não forem humanas, sua forma imaterial não será humana, mas outra, correspondente à sua disposição oculta. Por exemplo, se prevalecem suas paixões e sua animalidade, e são estas que governam seu interior, sua aparência imaterial será a da besta que tem semelhança com tal temperamento interno, como a de um animal selvagem. E esta, sendo sua forma imaterial, será a forma que terá no outro mundo. É possível que, devido à mescla de hábitos e imaginações diferentes, sua forma imaterial não se pareça a nenhum animal conhecido, e sim adote uma forma estranha, desconhecida neste mundo. Foi-nos transmitido que o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele e sua família, afirmou que algumas pessoas serão ressuscitadas no dia do juízo com formas tais que os macacos e porcos serão mais belos que elas. Inclusive é possível que uma pessoa receba várias formas, já que aquele mundo não se rege pelos parâmetros deste, no qual cada coisa adota uma forma só. Assim, a alma desenvolve neste mundo a forma que adotará no outro, e com a qual ela mesma se verá com os olhos imateriais que possua, isto é, se naquele mundo lhe forem dados olhos. Pois Deus Altíssimo disse que no dia da reunião, alguns dirão a ele: "Ó Deus, por que me ressuscitaste cego, se na vida anterior eu tinha olhos?" E Deus lhes responderá: "Acaso no mundo não foste cego a mim? Então hoje estás cego." Nesta mesma passagem, Imam Khomeini confirma a ideia que vimos naquele vídeo sobre Yoga do ódio é expressa na sua forma védica, a saber, a ideia segundo a qual o último instante de vida da pessoa é determinante para a forma que a alma irá receber. Diz ele, abre aspas,
o critério segundo o qual as formas são determinadas, é o estado da alma no momento de sair do corpo e entrar no território intermédio. Contudo, essa ênfase no último instante de vida não exclui o papel determinante que os hábitos cultivados ao longo da vida têm para determinar o destino da alma. Até porque não se pode esperar que alguém que passou a vida inteira absolutamente entregue a pensamentos perversos e a seus efeitos dispersivos consiga, no instante da morte, sustentar a concentração na ideia do sublime, o que normalmente exige uma musculatura ascética que de forma alguma surgirá de uma hora para outra. Complementamos a passagem de Khomeini com a de Morteza Motahari. Os líderes religiosos nos advertiram com frequência que somente um grupo de seres humanos será ressuscitado com sua forma humana. Outros serão ressuscitados na forma de formigas, macacos, escorpiões, víboras, etc. Por quê? É sem motivo que Deus converte as pessoas em tais criaturas? Não. Quem não faz nada neste mundo além de morder e picar ao outro é ressuscitado como um escorpião. Quem realiza tarefas simplesmente repetitivas como um macaco será ressuscitado no outro mundo como tal. Quem se comporta como um cachorro enquanto está na terra seguramente será ressuscitado como um cachorro. O ser humano será ressuscitado de acordo com suas intenções. No dia da ressurreição, as pessoas serão ressuscitadas de acordo com seus reais desejos, intenções, propósitos, qualidades, características, etc. O que somos nesta vida? O que aspiramos ser? O que desejamos? Nossos desejos são humanos ou bestiais? Qualquer dessas coisas que buscamos ou sejamos, sob tal forma, seremos ressuscitados. E é por esta razão que proibimos adorar outras coisas além de Deus. Convertemo-nos naquilo que adoramos. Se adoramos a pilhas de moedas, o dinheiro se tornará parte de nosso ser. E no dia da ressurreição, se tornará metal fundido. Ainda nesta vida, a alma da pessoa, devido a seus hábitos, e não só os hábitos, mas talvez tenha aí também determinantes kármicas que não cabem aqui. Enfim, ainda nesta vida, o corpo sutil da pessoa já se encontra com uma forma de animal ou uma forma de homem. Eis um exemplo citado por Motahari em seu livro O Homem Perfeito. Um discípulo que fazia peregrinação com um dos imãs notou, chegando ao local, há mais barulho do que peregrinos. E eis que o imã de alguma forma lhe concedeu um superpoder de percepção e lhe disse: olhe de novo. Ao virar-se novamente ao local onde as pessoas estavam se concentrando, o discípulo, diz o texto, percebeu uma horda de animais vagando em torno do vale de Arafat. Pareceu-lhe, abre aspas, um verdadeiro zoológico, visitado por algumas poucas pessoas. O imã esclareceu, abre aspas, esta é a essência, o coração e a verdade da sua questão. Motahari acrescenta que este é um fato conhecido pelos iniciados nos segredos do espírito e do coração. Este princípio está aqui expresso na linguagem do esoterismo islâmico, mas, repito, ele é universal. E não é necessário muito esforço para percebermos como a pornografia, e com ela a concentração imaginativa e a masturbação, se revela nociva se observada a essa luz. E é digno de nota que isso esclarece inclusive as razões para a universal reprovação da masturbação. Imam As-Sadiq alayhi salam afirmara que há 3 pessoas com quem Allah não irá falar, as quais Allah não irá olhar e as quais Allah não irá purificar, e que receberão um doloroso tormento no dia da ressurreição.
Uma é aquela que se livra dos cabelos brancos, isto é, retira a barba. Outra é aquela que faz amor consigo mesma, ou seja, que pratica masturbação. A terceira é aquela que pratica sodomia. Também há um caso bastante famoso, ocorrido quando o Imam Ali alayhi salam era o califa. Um homem foi flagrado se masturbando e foi levado ao imã. Este ordenou que se lhe batesse na mão até ela ficar vermelha, e então deu a ele uma esposa, com um casamento custeado pelo tesouro público. Observar o que se chama de depravação, imaginá-la ou autoestimular-se, tudo isto está interligado e exerce uma ação deformativa sobre a alma, a bestifica. A pornografia, também nesse sentido, é mais um dos meios pelos quais se obtém a animalização do homem. O último ponto a comentar diz respeito às chamadas fantasias eróticas que são encenadas nas produções pornográficas. No ser humano, o sexo nunca é um fenômeno meramente físico. Ele é sempre, essencialmente, psíquico, para dizer o mínimo. O ato sexual nu e cru nunca faz sentido. Sempre há um quem, um quando e um porquê. E este quem, quando e porquê não reside nos corpos mesmos, e sim na mente. O que ativa o mencionado encantamento ou feitiço é sempre um complemento extrafísico. Este diz respeito ao drama, ao cenário, ou mesmo simplesmente aos traços físicos e faciais do homem ou da mulher, não considerados em si mesmos, claro, mas pelo que sugerem. São esses elementos que disparam o desejo. A diversidade de combinações diferentes destes elementos se apresenta ao ser humano como sabores diferentes da experiência sexual. A indústria pornográfica, claro, sabe disto. Ela elabora para seus usuários um verdadeiro catálogo de sabores, de modo que eles nunca abandonem a plataforma por não encontrarem lá o sabor desejado, mas que, pelo contrário, permaneçam nela explorando pratos sempre diferentes de um banquete interminável. O usuário de pornografia sempre tem ao alcance o produto que quer. Não infringindo as leis, claro, todo o universo está ao seu alcance com 2 ou 3 cliques. Ocorre que essa indústria não tem freio. Ela começa a incluir em seu catálogo opções das mais inusitadas e das mais hediondas. Uma olhada rápida na quantidade de visualizações nos vídeos de fantasias de incesto, por exemplo, bastará para constatar a dimensão desta anormalidade. Das relações profissionais e relações de amizade a relações familiares, nada escapa da pornografia. E, admitindo que o usuário não consegue abandonar a experiência pornográfica sem levar consigo as impressões deixadas por ela, e de se imaginar que estas impressões sejam religadas quando o usuário se encontrar na vida real, naqueles mesmos contextos encenados. Ele poderá sair do site de pornografia, mas a pornografia não sairá dele. Isto tende a contaminar todas as suas relações. Não há nenhum instrumento tão devastador. Em resumo, a pornografia desempenha um papel central em uma tecnologia global de enfraquecimento e debilitação psicofísica das populações, seja esta gerada espontaneamente ou gerada estrategicamente. Produz efeitos deformativos gravíssimos em certos níveis da alma e exerce uma ação corrosiva sobre as relações sociais e familiares. Bom, então é isso. Algumas polêmicas conceituais tiveram que ficar de lado. Eu estou disposto a esclarecer alguns pontos nos comentários. Quando eu lancei a prévia desse vídeo, algumas pessoas vieram perguntar se eu iria dar dicas sobre como largar a pornografia, como superar o vício da pornografia. Se eu conseguir um tempinho nos próximos dias, eu farei um pequeno vídeo dando algumas sugestões. Então deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, contribua no Patreon se quiser, para que a gente possa investir na qualidade dos vídeos. Inscreva-se se você não é inscrito ainda. E até a próxima, inshallah.